Muito bom dia a todos. Obrigado pela audiência, pela presença de cada um de vocês. A nossa experiência nos dois últimos encontros é que gradativamente as pessoas vão se incorporando ao longo da apresentação. Então, para quem não conhece, eu sou Raimundo Souza, sou executivo da VectorMed e esse é o terceiro encontro do nosso programa de formação de gente competente na área de saúde. Esse é um trabalho voluntário tanto da direção da VectorMed quanto das pessoas que têm contribuído em cada um dos encontros. E a gente abriu há 2 semanas atrás fazendo uma rápida abordagem sobre mercado de saúde no Brasil. Na semana passada, o André nos mostrou algumas estratégias e algumas dicas muito inteligentes para gestão de administração do tempo, num contexto das competências essenciais para a gente superar esses momentos difíceis. E hoje a gente tem o prazer de contar com a presença do Adriano Gama. O Adriano é um grande amigo, um professor, um consultor, mas, acima de tudo, um estudioso das questões relacionadas com a administração. E aí a gente pediu para o Adriano nos falar um pouco sobre uma forma inteligente de fazermos a gestão de projetos. Então, se na semana passada a gente discutiu e refletiu sobre como utilizar o nosso tempo de forma eficiente e efetiva, hoje o Adriano vai nos mostrar um pouco sobre como usar esse tempo de forma racional, inteligente e efetiva na gestão de projetos. Então, eu vou passar a palavra para o Adriano, apenas reforçando a cada um de vocês que o encontro ele é altamente colaborativo e o Adriano tem consciência disso e certamente vai estimular a cada um de vocês durante o nosso bate-papo. Então, todos terão oportunidade, ou têm a oportunidade de interagir, de contribuir, enfim, de trazer a sua experiência, porque, na verdade, o que nós queremos é que, ao final de cada um desses encontros, cada pessoa, cada um de nós saia desafiado e estimulado a procurar melhorar cada vez mais as suas habilidades, as suas competências, para que efetivamente a gente possa contribuir para esse grande processo de transformação que o país precisa. Então, só lembrando que no próximo sábado a gente vai ter a participação do Silvio Poça, que é um profissional médico bastante conhecido, e o Silvio vai trabalhar um tema super interessante também, que é a questão da resolutividade da ação do profissional médico. Então, todos estão convidados já para o próximo sábado, mas, enfim, vamos trabalhar o dia de hoje e eu tenho certeza que o Adriano vai trazer contribuições expressivas que, somado às nossas contribuições e às nossas experiências, vai nos permitir crescer como pessoa, como profissional e contribuir com todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, Adriano, a palavra é sua. Ao final, eu volto, eu vou acompanhar todo o evento, o encontro, mas ao final eu volto para fazer algumas considerações complementares. Por favor, Adriano. Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Raimundo pela oportunidade, né, de estar fazendo esse encontro com vocês. Eu não sou da área médica, mas venho tentando conhecer um pouquinho disso. Mais para frente eu vou contar para vocês. Mas é sempre uma grande oportunidade a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu na vida e produzir o resultado em muitos momentos. Então, a ideia do nosso bate-papo hoje aqui, como o Raimundo falou, ele é bem colaborativo, vocês podem intervir a hora que vocês quiserem,
Talvez no final, se der tempo, eu ainda solto um tempinho para um fórum de discussões, para discutir um pouco mais o assunto, e fora desse encontro de hoje também, a qualquer momento que vocês queiram conversar, bater um papo, eu estou à disposição de vocês. Deixa eu falar um pouquinho sobre quem eu sou, para que vocês conheçam um pouquinho mais. Eu conheço o Raimundo, acho que a gente já tem aí perto de 7 anos, né, que a gente já se conhece, vem desenvolvendo alguns trabalhos juntos. O Raimundo tem sido um grande parceiro meu na questão da educação também, onde participou de vários eventos que nós fizemos em universidades, eventos modelo tipo TED, em participação em bancas, né, de mestrado, bancas de graduação. Então, essa é a ligação que nós temos pelo lado acadêmico, né? E pelo lado profissional já desenvolvemos algumas coisas juntos, né? Acredito todas elas bem-sucedidas para ambos os lados, né? Isso nos fez fortalecer cada vez mais o elo que nós temos. E quando o Raimundo me convidou para esse programa, eu fiquei extremamente motivado e poder contar alguma coisa para vocês. E indo assim naquela ideia do que seria, a meu ver, e pela minha experiência, do pulo do gato que a gente tem para determinadas situações. Então, me apresentando um pouco mais. Então, conversando um pouquinho mais, eu sou um executivo na área de produção, na área de finanças, né? Trabalho com essa parte de consultoria aproximadamente aí perto de 25 anos, né? E quando eu resolvi ir para a área de consultoria, eu resolvi por uma opção. Então, para mim, a consultoria ela é uma profissão da qual eu gosto de me dedicar muito, né? Eu sou formado em engenharia mecânica, sou engenheiro de produção também, e é bacana porque o engenheiro de produção ele é um engenheiro que você pode colocar em qualquer lugar, né? Porque ele é um engenheiro de administração, então ele traz técnicas, né, para administrar, para que a gente ganhe produtividade, ganhe qualidade, ganhe na questão do tempo, ou seja, para que o desempenho, que é uma coisa que nós vamos tocar muito hoje aqui, o desempenho do projeto, ele seja cada vez maior, ele supere todas as expectativas. Aí, nessa minha corrida de vida, eu resolvi fazer o mestrado em saúde ambiental. Aí começa o meu elo com a saúde. Eu resolvi isso há perto de 3 anos. Eu achei que a área da saúde era uma área em pleno desenvolvimento e resolvi me especializar um pouco mais nisso. Mas tratando a saúde ambiental como um todo, não especificamente a área médica, não especificamente a área do meio ambiente, sim, mas essa junção, né, de toda essa função que se baseia aí numa questão de sustentabilidade, de educação e de meio ambiente, né? Então, essa foi a minha ideia quando eu comecei a entrar para a saúde, enxergando que isso será aí alguma coisa de futuro, e como o Raimundo disse muito bem no início lá, eu não sei se foi na abertura, se foi um pouquinho antes que nós estávamos batendo papo, que essa questão do Covid ele só veio acelerar tudo aquilo, né, que nós imaginávamos que ia acontecer aí ao longo do tempo. Eu arrisco a dizer que nós tivemos uma aceleração de 5 a 10 anos em muitas das nossas normalidades, né, que seriam normais daqui a um tempo, já foram aceleradas. E a questão da saúde, ela recebe um impacto muito grande em cima disso, né? Porque a gente vê o crescente aumento de telemedicina, o crescente aumento da inteligência artificial ajudando em diagnósticos e assim por diante. E tudo isso que acontece dentro da área médica requer por trás, muitas vezes, a execução de um projeto. E como isso vai ser feito? Não adianta eu ter uma ideia e simplesmente querer botar em prática.
Muitas vezes eu preciso fazer toda uma preparação de ambiente, uma preparação de pessoas, uma preparação de atividades, né? Para que dentro de um contexto prático isso venha a funcionar conforme esperado. Então, o que nós vamos falar hoje aqui é essa ideia, né? De como juntar aquilo que vocês têm, que vocês necessitam fazer, que as organizações hospitalares necessitam fazer, a gente como pessoa na área médica, ou de suporte à área médica, à área de saúde, precisa fazer para que consiga efetivamente implantar todas aquelas ideias de uma maneira eficiente. Porque, infelizmente, o que a gente percebe por aí é que muitas ideias acabam fracassando ao longo do tempo, muitos projetos acabam fracassando, porque não se tem expertise de como implantar um projeto. E implantar isso de uma maneira inteligente. E é por aí, então, o nosso bate-papo hoje. Vocês fiquem, por favor, à vontade. Se quiserem interromper, perguntar, quiserem citar algum caso em que viveram, muitas vezes eu vou estimular vocês através de casos que eu vivi, e vocês tiverem casos, quiserem colocar isso para a gente, podem colocar. Eu acho que isso vai enriquecer muito a nossa palestra hoje, né? O nosso bate-papo. Não gosto de falar de palestra, gosto de falar de encontro, né? Esse nosso encontro. Então, são 20 anos aí, 25 anos trabalhando com pessoas, gerindo projetos de consultoria, muitas vezes gerindo empresas, e tudo focado com base em um princípio. E esse princípio eu vou tentar compartilhar com vocês hoje da melhor maneira possível. Então, hoje o nosso tema para gestão inteligente de projetos, eu vou tratar isso como dicas, para ficar um pouco mais light, né? O meu objetivo aqui não é ensinar vocês a gerirem um projeto, tá? Mas sim, né, trazer alguns subsídios, como eu falo aqui, algumas dicas, para que vocês possam conduzir aquilo que vocês vão fazer muito no dia a dia, ou já fazem, ou principalmente daqui para frente, com certeza vocês vão fazer. Vocês vão ter muitos projetos que vocês vão ter que tocar para frente. E se não tomarmos cuidados com alguns pontos, né, fatalmente, esses projetos não darão certo, porque nós vamos ferir ou o custo do projeto, ele vai ficar muito acima daquilo que a gente espera, ou ele não vai atingir a qualidade necessária, desejada, não vai atender a expectativa de quem nos contratou, tanto interno como externamente. Essa contratação pode ser, se eu estou numa área qualquer dentro da minha empresa, me pedem para tocar um projeto, então eu vou tocar esse projeto, e de repente não vou atingir a expectativa do que as pessoas querem, tá? E tempo, né? O que mais a gente percebe nos projetos é que a gente não consegue fazer no tempo previsto, né? E isso remete ao fato da minha primeira dica de hoje, né? Que ela está ligada à gestão e projeto. Eu coloquei essa caricatura aí propositalmente para a gente começar a falar de gestão, porque essa é uma figura que eu vejo muito as pessoas cobrando, né, de um gestor de projeto a responsabilidade por aquilo que não aconteceu. E uma das coisas mais desagradáveis que eu sinto durante uma condução de projeto é esta cobrança de maneira muito veemente, muito forte, até bruta, como essa charge aí mostra, e sempre procurando um culpado. A gente não consegue gerir bem as coisas se nós vamos procurar culpados, tá? Então, o processo de gestão, ele precisa escapar dessa situação que eu coloco aqui para vocês, né? De quem foi o responsável. Foi lá o chefe de serviços gerais administrativos, porque ele que tinha que implantar, por exemplo, um sistema de call center receptivo, ou um sistema de atendimento, ou um sistema de recepção dentro do hospital e assim por diante. Então, a gente quer escapar disso, porque isso faz mal. Isso faz mal para o andamento do projeto e faz mal para a pessoa
para quem está conduzindo, ninguém gosta de ser cobrado dessa maneira. Então, o primeiro ponto que a gente fala dentro da primeira dica é a gestão. Tá? E o que significaria ter boa gestão? Às vezes, as pessoas confundem gestão com chefia. Né? Eu tenho um bom gestor porque eu tenho um bom chefe. É óbvio que um chefe é bom que a gente tenha, é óbvio que a gente tem um bom líder, mas a gestão ela é uma combinação de N fatores. Tá? E se a gente não observa esses fatores, realmente nós vamos falhar bastante. Quando a gente fala nos princípios de estratégia empresarial, nós temos 3 níveis de estratégia. E é aquilo que a gente comenta que é o nível estratégia, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. A gestão ela está muito dentro do nível tático da empresa, que é descobrir recursos, prover recursos, controlar recursos e motivar pessoas. Então, é isso que eu quero discutir um pouquinho de gestão para vocês. Para que uma gestão seja assim bem eficiente e conhecendo o que é gestão, principalmente conhecendo o que é gestão, é necessário que se tenha controle de situação. Eu queria até perguntar para vocês se vocês já viram algum processo onde vocês trabalham e que seu gerente ou seu diretor perdeu o controle de uma situação. Ou seja, ele já não tem mais pessoas na mão, ele não tem números para que ele possa defender uma determinada ação. Eu acho que isso já deve ter acontecido, alguns de vocês aí já devem ter presenciado essa situação. E o que parece muito óbvio, que a gente não deve perder controle da situação, a gente acaba perdendo, porque a gente não tem metodologia, ou não tem forma de fazer isso. Então a gente acaba perdendo. Vou perder funcionários, colaboradores, melhor dizendo, né, do meu processo. Eu vou acabar perdendo a motivação do meu pessoal. Vocês sabem que as pessoas sem motivação, né, elas não fazem nada. Então, nós temos que inspirar pessoas para poder motivá-las, né, para que a motivação venha. Dizem que a motivação vem da inspiração. Nós temos que ter números que comprovem, nós temos que ter indicadores. Né? E muitas vezes a gente não vê isso nos processos de gestão. Garantir atingimento de metas é outro princípio forte de gestão. Se você não tem meta, você não sabe onde você tem que chegar, você não vai para lugar nenhum. Como é que você pode avaliar alguma coisa do que você está fazendo se você não consegue atingir o nível de metas desejados? Por exemplo, a meta de tempo, eu tenho que terminar meu projeto em 6 meses. Bom, mas como eu não sei que tem que terminar em 6 meses, ou eu posso terminar em 12 meses, ou até nem terminar, né? Não vamos usar aqui o conceito da Dilma, né? Que ela dizia assim, né? Nós não vamos colocar meta, porque quando chegar lá a gente dobra. Quer dizer, isso não pode acontecer, me perdoe a brincadeira, mas muitas vezes a gente vê isso. Eu tive uma empresa que eu fazia consultoria e que a área comercial da empresa não gostava de fixar meta para seus vendedores, porque eles diziam o seguinte: olha, quando eu fixo uma meta, logo ele atinge, ele passa a trabalhar, ele para de trabalhar, então eu não ponho meta para ele. Foi a solução. Então ele vai ter que trabalhar, no final do mês eu digo se ele atingiu alguma coisa. Quer dizer, isso é totalmente improdutivo, não funciona, é uma falha muito grande de gestão. Né? E eu dizia nessa empresa que, poxa vida, se você não consegue, se as metas estão sendo atingidas com muita facilidade, significa que em algum momento você está colocando metas muito abaixo que eles podem atingir. Então, sobe o patamar, dá um degrauzinho a mais, que você vai ver que essas metas passam a ser atingidas com mais dificuldades, a tua performance melhora e você acaba motivando os teus colaboradores na área de vendas. Né? Então, isso é fundamental num processo de gestão, a gente trabalhar a ideia de que eu tenho que ter metas para serem atingidas. Eu dizia até o Peter Drucker, né? Eu não posso controlar o que não pode ser medido. Eu acho muito importante quando ele fala isso, porque tem a ver com os 2 princípios de gestão que nós estamos dizendo agora, que é ter controle sobre a situação e atingir as metas estipuladas. Tá?
E o terceiro ponto, não menos importante, que para mim, eu sempre penso muito nessa questão das relações humanas, né? E eu acho que o ser humano vem em primeiro lugar. Problemas técnicos a gente resolve com muita facilidade, né? Agora, problemas de pessoas, não. Os problemas de pessoas são os mais complicados, porque pessoas têm carências, têm paradigmas, né? Eu lembro de uma palestra que eu tive há um tempo atrás, que eu fui, uma palestra pela FAAP e o Estado de São Paulo. Eles faziam um ciclo de palestras e, em um determinado momento, o palestrante chegou e conversou com a gente e ele perguntou: me dê um exemplo de fenômeno. Naquela época, o Ronaldo estava em alta. 90% das pessoas que levantaram a mão falaram fenômeno, lembrar do Ronaldo, jogador de futebol. Cara, como é que a gente pode falar alguma coisa para alguém, motivar alguém, fazer com que a pessoa atinja aquilo que a gente quer, se nós não entendemos os paradigmas dela? Então, adiantava falar de fenômeno meteorológico, uma pessoa que está pensando em fenômeno jogador de futebol, não dá certo. Então, essa é a dificuldade que nós temos em lidar com pessoas. As pessoas têm seus paradigmas, têm as suas crenças. E no processo de gestão, então, nós temos que trabalhar muito a questão da motivação e da liderança, né? E aqui o liderar, apesar que eu tenho certeza que vocês já sabem do termo, mas não custa nada falar, pecar pelo excesso, às vezes é bom, né? A liderança não está ligada ao comando. Tá? Eu gosto de dizer que liderar alguém é ter pessoas que compram a sua ideia, tá? Que partilham contigo do mesmo ideal. Né? Então, nós temos que promover isso para as pessoas. E o líder, a meu ver, não é aquela pessoa que simplesmente faz com que as pessoas resolvam as questões por ele passadas. O líder também é aquela pessoa que se permite ser liderado muitas vezes. E num projeto, eu estou falando nisso porque num projeto, muitas vezes, nós vamos ser liderados pelos nossos pares. Tá? Eles vão propor coisas, mudanças, alterações, melhorias dentro do projeto. E nós não podemos nos posicionar naquele patamar em que nós lideramos, então nós mandamos no projeto. Tá? Apesar de ter as pessoas do nosso lado, mas nós mandamos no projeto. Não, nós vamos ser liderados muitas vezes. E essa é uma questão que, durante toda a minha vida, eu procurei fazer com que isso acontecesse, né? Que pessoas pudessem me trazer o máximo possível de informações, pessoas que pudessem fazer correções até do meu caminho, né? Eles têm visões diferentes, eles têm paradigmas diferentes, então a gente tem que trabalhar isso muito forte dentro do processo de gestão. Então, em suma, né, a gestão ela passa por planejar aquilo que nós vamos fazer muito bem. E aí tem N técnicas, eu não vou entrar nelas, né? Mas nós temos que ter um bom planejamento, nós temos que ter uma boa organização. Tá? Uma gestão desorganizada, sem foco, nós vamos falar daqui a pouco, né? Sem foco, você não vai conseguir obter os resultados que você quer. Da condução, tá? A condução ela está muito ligada dentro de um projeto às questões de atingir metas e de liderança e motivação. Tá? Então, essa é a primeira dica. A primeira parte da dica 1, tá? E a segunda parte da dica 2, eu acho que... Posso perguntar uma coisa, Adriano? Claro, vai lá, Rosângela, pode falar. Ainda dentro da primeira dica lá, que acho que é mais colocar digamos assim, uma ansiedade, uma angústia minha em relação à motivação e a como você
traz a equipe para você? Porque como eu tenho percebido muita disparidade dentro de uma mesma equipe. Então, eu estou sentindo um pouco de dificuldade, digamos assim, de conseguir uma linguagem, né, já que eu sou da comunicação, uma linguagem que seja mais coerente, coesa, para trazer todos dentro desse mesmo paradigma. Porque as disparidades estão tão grandes que uma das questões que me aflige quando você não consegue, o projeto não está seguindo dentro da expectativa, é como puxar esse pessoal para a mesma linha, entendeu? Assim, não sei se você tem alguma coisa para falar a respeito. Obrigada. Eu vou até falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas só para não ficar um vazio agora, eu já vou te respondendo um pouco. Existem várias formas de você motivar, mas quando você tem pessoas com disparidades, com níveis, com conhecimentos diferentes e paradigmas diferentes, a primeira coisa que você tem que fazer, se você vai ter que trabalhar com essa equipe, você não tem oportunidade de trocar a equipe, é tentar fazer o nivelamento com as pessoas, né? É o nivelamento de conceitos, nivelar expectativas, que é o que eu vou falar um pouquinho para frente. As expectativas são muito importantes nesse meio, porque cada um vai esperar alguma coisa de você como líder do projeto, tá? Então, por exemplo, hoje aqui, eu não sei o que você está esperando de mim, eu propositalmente não perguntei isso. Eu estou esperando, através de algumas reações, de sentir isso, né? Até para que eu possa melhorar a minha condução. Mas o que a gente sente é que, se você não tem um nivelamento de expectativas, um nivelamento de crenças, de necessidades, as coisas não andam. Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Depois, as pessoas têm que entender que um projeto que a gente vai fazer, ele tem um objetivo final, que eu vou falar no próximo slide, né? Que é onde eu puxo a ideia que eu estou passando para vocês do passar o bastão. Tá? Como é que se ganha uma corrida de revezamento? Uma corrida de revezamento ela ganha quando, obviamente, eu tenho uma equipe bem treinada, os meus corredores estão treinados, estão capacitados, mas principalmente no momento que eu passo o bastão de um para o outro. E se esse bastão não for bem passado, se perde tempo. Existe um range, uma faixa para que esse bastão seja passado. Se eles não passarem dentro daquele tempo, a equipe perde. Tá? Se ele passar o bastão e o bastão cair, se ele não entregou direito, a equipe também perde. Então, o projeto que a gente desenvolve tem muito disso. E isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, como é que a gente vai conseguir, através de algumas técnicas. Vamos andando um pouquinho, porque a gente fala assim, não adianta lá, depois a gente acaba perdendo. Se alguém quiser comentar um pouco sobre esse assunto, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho. Se alguém tem alguma experiência com liderança, motivação de pessoas, que queira colocar aqui para a gente, podemos aproveitar esse momento, já que a Rosângela já colocou. Se alguém quiser, temos liberdade para isso. Adriano, essa questão da liderança é um tema assim, extremamente relevante nesse momento, né? Essa semana eu ousei escrever um texto falando sobre vencemos o primeiro semestre desse ano extremamente difícil e estamos iniciando um segundo semestre. E aí eu falo um pouco sobre a questão de estilo de liderança, né? Então, quando a gente está falando de liderança, acho que é importante olhar e ter muito clareza no estilo de liderança, né? E o estilo de liderança tem um impacto muito forte no resultado dos projetos, né? Uma liderança mais pragmática exige dos liderados
um entendimento muito claro do que se espera como resultado do projeto e da contribuição de cada um para esse resultado, né? Uma liderança mais conservadora tem um risco muito grande de que, sobretudo, os prazos e os custos planejados não sejam alcançados ao final do projeto. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais esse tema e o impacto que o estilo de liderança pode trazer para o resultado dos projetos. Não sei como é que você enxerga isso. Ok, Raimundo. Então, como a gente diz, né? Você tocou em alguns pontos interessantes, né? Vejam que nós temos as pessoas... Como você... Eu mexi aqui e saiu tudo fora de posição. Como as pessoas, elas interagem com outras, né? Você falou assim, poxa vida, tem vários estilos de liderança, o estilo mais conservador, o estilo menos conservador. Eu acho que todo estilo de liderança, ele é válido, né? Eu acho que o que depende é o momento que você está usando essa liderança. Porque, vamos dizer, se eu estiver hoje com jovens, liderando um projeto com jovens, entre 25 e 35 anos, e eu tiver um outro projeto com jovens de 50 anos, tá? Você já está falando lá. É totalmente diferente. Tá? Disse que você foi bondoso ao nos chamar os mais de 50 de jovens. Obrigado. Ficou nessa. Então, os estilos têm que ser diferentes. Então, nós, quanto líderes, nós temos que nos adaptar, muitas vezes, aos nossos pares, com quem nós estamos trabalhando. E eu sempre fui muito adepto de buscar a linguagem das pessoas, da forma como eles pensam. Quando a gente consegue fazer isso, é um tema, acho que é dica 2, que é falar sobre o desempenho do projeto, nós vamos conseguir com que o nosso projeto ele tenha assim, uma aderência, uma participação muito maior. Mas é muito difícil a gente, muitas vezes, ter que se adequar às pessoas, porque nós também temos nossos paradigmas, nós temos as nossas crenças. Hoje eu venho desenvolvendo um trabalho na faculdade com alunos, que é um projeto de implantação de indústria 4.0. Né? Então, nós estamos criando um laboratório de indústria 4.0 com conceitos de inteligência artificial. Só que meus alunos, os mais velhos, têm 25 anos. E eu estou beirando 60. Tá? Eu já saí da área dos jovens, aí que eu falei. Tá? Como é que é meu processo? Como é que eu tenho resultado com esse pessoal? Como é que eu trago esse pessoal para atingir o projeto no tempo que nós precisamos? Tá? Porque nós temos que fazer coisas em semestre. Eu não posso ter aluno na época de férias trabalhando. Tá? Então, eu tenho que conseguir... Agora, o aluno, ele tem outras necessidades, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem estágio, ele tem um monte de coisa para fazer. Então, essa dificuldade, tá, é inerente desse público. Se eu estivesse fazendo isso, por exemplo, só com professores de tempo de dedicação integral, seria muito mais fácil. Mas o fato é que, se qualquer uma das situações, eu não atingir o meu objetivo lá no final, que o projeto é uma coisa temporária, né? Se eu não conseguir atingir esse objetivo, eu não vou conseguir resolver a expectativa do meu cliente maior nesse momento, que é a direção da
ou da universidade. Tá? E, consequentemente, a minha credibilidade ela vai ser posta em jogo, porque eu não consegui fazer aquilo que era solicitado pela instituição. Então, a gente, em projeto, a gente vive muito isso. Tá? Liderar e motivar pessoas tem muito a ver com o público, com o objetivo, com o alinhamento de expectativas, com os paradigmas. A gente tem que tratar tudo isso para que, economicamente, o projeto aconteça da maneira correta, para que ele aconteça no tempo certo, para que ele aconteça na qualidade correta. Legal. É para provocar mesmo, porque Só lembrando a todos que estão participando, né, que o objetivo desse encontro é exatamente provocar, é provocativo. Eu penso que cada um de vocês tem as suas experiências, né? Na medida em que a gente consiga criar esses embates provocativos, desperta em cada um de nós o interesse em nos aprofundarmos mais, né? Eu vejo, por exemplo, que o estilo de liderança e a motivação tem uma relação muito forte, né? Se eu tenho um estilo de liderança autocrático, eu tenho que construir instrumentos de motivação diferentes se o meu estilo de liderança é liberal, né? Mas, enfim, eu fiz essa provocação para despertar em cada um também que está nos acompanhando a oportunidade de também fazer as suas provocações. Pode seguir em frente. Obrigado, Adriano. Só para completar isso que você falou, né? Mas ainda digo, o líder, como você falou, ele pode ser autocrático, mas se você está com uma equipe que não aceita isso, não adianta, você não vai ter resultado. Então, você tem que se adaptar. Essa acho que é uma grande característica de um líder, né? Ele conseguir se adaptar à situação que ele se encontra. Pelo menos eu defendo muito essa ideia. Deixa eu tentar compartilhar de novo a minha tela aqui, que acho que cai fora. Chegou aí para vocês? Então, de tudo isso que a gente falou, a gente pode resumir ainda dentro da primeira dica que o projeto, na realidade, né, ele é um esforço que a gente faz por um tempo. Isso significa que todo projeto tem começo, meio e fim. Tá? Nossa, me lembro, um dos primeiros projetos que eu acompanhei na minha vida, eu ainda era da empresa de autopeças, da Sabó, e que me deram: Adriano, você vai acompanhar e você vai tocar esse projeto. Eu falei, tá, legal, bacana, né? E comecei, inexperiente, ainda era um estagiário naquela época. Depois de um tempo, veio o meu diretor e falou: Adriano, quando é que você vai terminar esse negócio? E sei lá, eu estou fazendo. Eu feri o primeiro princípio do projeto, né? Que ele é um esforço temporário, tem que ter começo, meio e fim. E por mais absurdo que eu esteja falando isso para vocês que pareça, eu vivencio muito isso. Tá? Empresas com projetos, que eu pergunto quando começou, ele até sabe quando começou, quando vai terminar, não sei, a gente está tocando, a gente está fazendo. Não, então, esse é um grande erro. Se você não tem começo, meio e fim, você fere a métrica lá do controle da gestão. Depois, o que a gente tem? Todo projeto só pode ter um resultado. Ele não tem dois resultados. Ou ele dá certo ou ele não dá certo. Tá? Ou seja, se ele deu certo é porque ele cumpriu as expectativas. Se ele não deu certo, ele não cumpriu. Não existe o projeto meio acabado. Então, ele não terminou, ele não tem resultado. Ou seja, não existe uma pessoa, uma menina meio grávida. Ela está grávida ou não está. Não tem metade, né? Ela pode estar num processo de gravidez, mas ela está grávida. Então, o resultado final vai ser o filho vai nascer. O projeto, quando ele termina, é um filho que nasce da mesma forma. Ou ele nasce ou ele não nasce. Ou seja, ele acontece dentro das expectativas ou não. Depois, projeto tem sempre recurso limitado, gente. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, às vezes a gente começa projetos e não pensa, eu vou chamando fulano, beltrano, vou agregando pessoas, não é assim.
Isso é uma causa, nós vamos ver mais para frente, de falhas dentro de projetos. Por que elas acontecem? Porque nós não estimamos exatamente os recursos que nós precisamos, quer sejam recursos financeiros, quer sejam recursos de pessoas, quer sejam recursos de espaço. Por isso ele tem que ter tempo determinado, começo, meio e fim, porque eu vou alocar esses recursos, essa escassez de recursos que eu sempre vou ter nos meus projetos, dentro de um tempo. Eu consigo negociar pessoas para um projeto dentro de um tempo, não eternamente. Por isso o projeto tem que ter tempo, início, meio e fim, para que eu consiga alocar recursos e, obviamente, produzir o resultado único. Daí, início, meio e fim. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem a gestão. Entendido o que é gestão, entendido o que é o projeto, a gente consegue controlar recursos e custos. Isso é o que vai nos dar, o que eu já venho chamar para vocês, que é o tema exatamente da palestra, é gestão inteligente de projeto. A gente só consegue uma gestão inteligente de projeto a partir do momento que eu entendo bem todo o processo de gestão, consigo fazer com que ele seja efetivo, eu entendo bem o projeto, quais são os limitantes do meu projeto, quando eu tenho expectativas niveladas, aí eu vou ter uma boa gestão inteligente de projeto. Ou seja, existe sempre, vocês têm que prover nessa ideia aí, a questão da conversa entre gestão e objetivos de projeto. Vocês não podem esquecer disso. Se a gente esquecer dos aspectos que nós falamos até agora, que ainda não foram muitos, não tem muito mais coisa para falar, mas se isso não estiver claro, por isso eu começo por essa primeira dica, que é trabalhar com gestão e projeto, esses dois termos, essas duas práticas feitas de maneira sinérgica, e integradas entre si, nós não vamos ter um bom projeto. E aí, aquilo que nós vamos já ver daqui a pouquinho, são os aspectos econômicos do projeto, os aspectos de resultado, a tua reputação como gestor de projeto e, principalmente, a satisfação final do projeto vão ficar totalmente comprometidas. Então, essa é a primeira dica para vocês. Gestão mais projetos integrados, gerando a gestão inteligente do projeto, que é o nosso tema. A segunda dica, nós já falamos um pouquinho delas, está muito ligada às dimensões do projeto. Um projeto tem sempre 3 dimensões que tem que trabalhar integradas entre si, que é a direção, vocês podem ver aí no eixo, vocês têm um eixo T, que é o eixo do tempo, ou seja, nós dissemos que ele é temporário, então tem que fazer naquele período. Qualquer alteração desse período vai trazer algum dano para o projeto. Custo. Não podemos cair aqui, eu vou usar um exemplo bem caseiro, e muitas vezes eu vou usar esse exemplo caseiro, porque ele ajuda a gente a entender um pouco mais aquilo que acontece no dia a dia. Mas imagina o seguinte, quando você vai fazer uma reforma na tua casa, você fala, poxa, eu só vou reformar o banheiro. Aí você fala, não, vou fazer o banheiro, vou colocar azulejo assim, assado, isso. Aí, de repente, você vai lá na casa de material de construção e escolhe um acabamento diferente. Esse teu banheiro vai ficar mais caro por conta disso. O que eu quero dizer é que alterações dentro do projeto, elas vão comprometer o custo, provavelmente vão comprometer tempo. E vão alterar a qualidade também do teu projeto. Eu posso ter um projeto com uma qualidade maior que a esperada, ou menor que a esperada, ou o principal igual à esperada. Eu gosto, nesse momento, de trazer um pouco a ideia do Jung, que ele diz o seguinte, qualidade na medida correta, na qualidade que eu preciso. O teu projeto não precisa ser melhor do que foi esperado, do que foi projetado. Ele não pode ser pior, mas não pode ser melhor. Muitas vezes a gente tem por isso que eu chamo o exemplo da reforma, para trazer dentro do nosso dia a dia, é que eu queria o banheiro de uma determinada forma na minha casa, mas eu fui lá e resolvi trocar o acabamento.
eu melhorei a qualidade. Ficou mais bonito? Ficou. Ficou mais pomposo meu banheiro? Né? Transformei meu banheiro numa, entre aspas, sala, né? Para ter conforto, mas eu precisava disso. Era isso que estava previsto no início? Não. Então, aquele D que vocês veem, né, de junção, que ele está em verdinho, tá? É o desempenho do projeto. Então, o desempenho do projeto está muito ligado com esses 3 fatores. Qualquer coisa que vocês, executando um projeto, saiam dos parâmetros iniciais, vocês vão alterar esse desenho. Né? De tal forma, como eu mostro aí, se eu aumentar a dimensão de custo, tá? Esse meu D vai lá para frente, ou seja, o desempenho dele está mudando. Tá? E a gente não pode mudar o desempenho tem que ser aquele programado, porque você teve que convencer pessoas, você teve que fazer um orçamento, você teve que treinar pessoas, você ter o tempo correto, ter uma qualidade esperada. Então, a ideia é essa. Tá? Como diz o Juran, qualidade na medida certa. Falei Jung da outra vez, estava louco. Juran, qualidade na medida certa. Então, o teu projeto tem que atingir aquela qualidade da qual ele foi esperado. Tá? Ou seja, ele vai atender um determinado desempenho. É sobre ele que você vai fazer. Se durante o projeto, vamos falar um pouquinho depois, também existir a necessidade de mudar esse desempenho, mudar algum parâmetro, ele poderá ser mudado, mas novamente ele terá que ser reacordado, né, com relação ao seu desempenho, com relação a qualquer uma dessas dimensões que acabam caindo fora. Tá? E obviamente, o teu desempenho vai acabar mudando. Se você, durante um projeto, você muda qualquer uma dessas dimensões e isso não tem formalização, pode estar certo que lá na frente você vai ser cobrado. Ou porque ficou mais caro, ou porque você demorou mais tempo, ou porque mexeu na qualidade. E aí eu posso dizer por experiência de dia a dia. Tá? Cada vez que uma dimensão dessas é alterada, as outras dimensões são automaticamente, elas são alteradas também. Porque se eu resolver aumentar o custo, o tempo do meu projeto, provavelmente esse custo ele vai aumentar também, porque eu tenho mais pessoas por mais tempo trabalhando, ou preciso de mais pessoas. A qualidade pode se manter a mesma, mas também eu posso perder em qualidade. Se for uma questão do aumento do tempo, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que precisaria ser feito na qualidade correta. Então, a qualidade foi afetada. Ou a qualidade pode até melhorar, mas aí eu saio do meu princípio inicial de qualidade. Então, qualquer dimensão alterada, ela vai comprometer o desempenho de alguma forma. Pode ser positivo ou negativo. E isso, eu não sinto essas 3 dimensões bem controladas na maioria das vezes. Muitas vezes eu vejo o cara preocupado com o tempo. Não, ele tem que acontecer no tempo, tem que acontecer no tempo. Participei uma vez de um projeto de consultoria numa empresa que o dono da empresa queria que o tempo fosse antecipado, ou seja, nós tínhamos 6 meses de trabalho, ele quis que nós fizéssemos em 4 meses. No meio do projeto, nós tínhamos um mês e pouco. O projeto falou, não, 6 meses já não dá mais tempo, não tem mais. Aí eu falei para ele, bom, você vai comprometer alguma coisa aqui. Né? Ou você quer menos qualidade? Não, não quero menos qualidade no projeto. Tem que fazer em 4 meses, então vai te custar mais caro. Por quê? Se eu tenho uma determinada quantidade de recursos alocados, que determinam um custo para fazer um determinado tempo, se eu tenho que diminuir, eu tenho que colocar mais recursos. Tá? Então, o custo aumentou e ele não queria fazer. Conclusão, por tantas insistências de mudanças e de alterações, infelizmente, é ruim a gente falar, mas nesse caso eu tive um processo fracassado. O projeto não conseguiu ir para frente por conta disso. Tá? Porque as expectativas não foram bem alinhadas, que eu vou falar daqui um pouquinho mais como é que a gente alinha a expectativa. Então, a mensagem que fica nessa segunda dica, que é o controle dessas 3 dimensões. Que normalmente falham. Eu até desafio vocês aí a me contarem alguma situação
e que vocês já passaram por isso, ou que alguém resolveu reduzir o custo do projeto, ou que alguém resolveu mudar o padrão de qualidade daquilo que vocês iam entregar, ou de alguém que resolveu mudar o medo, ou mudar o tempo, desculpa. Raimundo deve ter alguma coisa nisso, Rosângela, que eu conheço mais, os outros, infelizmente, não conheço, mas se tiverem também podem falar. Você já deve ter passado por alguma situação dessa, né? Não, certamente, essa questão do tempo é uma questão, inclusive, que a gente está vivendo agora novos paradigmas, né? Porque o tempo, há 2 anos atrás, tinha um significado e o tempo hoje tem um significado completamente diferente. Cada vez mais a gente quer as coisas rápidas ou num tempo mais curto, com resultados superiores, né? Na realidade, a gente vive um momento de potencializar cada centavo disponível. E aí a gestão de projeto e a gestão do tempo integrado com o cronograma de entregas tem um aspecto extremamente relevante nos tempos atuais. É verdade, isso realmente, né, é fundamental dentro do projeto, né? E hoje a gente tem aí realmente essa redução do tempo, ela se torna tão fundamental porque os recursos são cada vez mais escassos, né? E o grande desafio nosso como projeto é conseguir reduzir tempo, manter o nível de qualidade e fazer custar menos. Esse é o grande. E hoje está mais acelerado. Nós não somos mais, não permitimos mais atrasos, não permitimos demora, não permitimos situações em que as coisas demorem mais do que aquilo que a gente espera que demore. Tem um exemplo muito bacana, que eu gosto de falar sobre tempo, até puxando um pouco com a palestra da semana passada, do encontro, que foi a ideia de que antes você chamava um Uber, no máximo 8 minutos você tinha um táxi, um carro, né, para te levar. Hoje você chama um Uber ou qualquer outro aplicativo, se o cara demora mais de 3 minutos, você já fica desesperado. Porque ele está demorando muito. Então, essa questão tempo, ela tem sido crucial em todos os nossos projetos. Antes eu podia fazer um processo de implementação de custo numa empresa que demorasse 8 meses. Hoje, se eu falar em mais de 4 meses, o cara não me contrata. Então, eu tenho que adequar todos os meus parâmetros de projeto para conseguir fazer nesse tempo. Partindo para dica 3. Deixa eu só dar uma contribuição. Meu nome é Ulisses. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia a todos. Rapidinho aqui. Contribuindo um pouquinho com as minhas experiências, com sucessos e insucessos em projetos. Ótimo. Hoje, talvez, aí com um pouquinho mais maduro, né? Eu vejo assim que boa parte do sucesso dos projetos ele tem que estar linkado muito com a estratégia ou com as prioridades da organização para buscar o engajamento e que todos estejam conectados com o projeto. Vamos dizer projetos mais complexos, né? Existem vários níveis de projetos, mas vamos colocar um projeto que tem uma complexidade que precisa do engajamento da empresa, ele tem que estar muito conectado com a prioridade da empresa. Se ele não estiver conectado com a empresa, cada um vai ter as suas próprias prioridades dentro do projeto, às vezes as outras lideranças. E aí, boa parte dos insucessos dos projetos que eu vi no passado, essa falta de conexão com a prioridade. E talvez um dos grandes insucessos das próprias empresas falha em definir as suas próprias prioridades e comunicar as lideranças e as lideranças conseguir isso permear por toda a organização. Então, acho que tem alguns fatos anteriores que vem a etapa de projeto que faz com que ele tenha sucesso ou insucesso. Então, só queria colocar isso porque, por mais às vezes que um líder seja carismático,
seja um cara emblemático, seja um cara de boa comunicação, uma pessoa que tenha conexão com as pessoas, mas muitas vezes um projeto, mesmo assim, ele às vezes tem um insucesso, porque às vezes ele não está conectado com a prioridade de outras lideranças que precisam estar engajadas naquele projeto, né? Ora você tem vendas, ora você tem operações, ora você tem o back-office, ora você tem o estratégico, enfim. Todas as pessoas precisam estar conectadas para que tenha sucesso. E esse sucesso só vai acontecer se isso fazer parte, vamos dizer assim, de uma prioridade e todos estiverem alinhados na prioridade da organização. É só essa contribuição que eu queria passar aí para o time. Ulisses, concordo contigo, muito bem colocado. Acho que essa vai ser a quarta ou a quinta dica que a gente vai estar falando, como é que a gente, né, integra isso. Primeiro, um projeto ele tem que vir de cima para baixo, tá? Usando uma expressão popular muito simples, quem sacode o rabo é o cachorro, nunca o rabo sacode o cachorro, né? Ou seja, então, se esse projeto ele não vem de alta direção, a ideia, estou falando de projetos maiores, tem projetos locais, e também precisa vir sempre um top-down, dependendo do nível hierárquico que você tem na empresa, né? Então, esse é um principal ponto que a gente tem que observar, porque senão ele também não vai acontecer, porque todas as áreas têm suas prioridades. Vão voltar à ideia lá dos paradigmas, né, e das crenças, né? Toda área tem seu paradigma, toda área tem sua crença, toda área tem sua prioridade e responsabilidade em relação à empresa. Quando um projeto ele não é bem delineado, essas áreas não vão comprar as ideias e não vão fazer, porque elas têm as suas prioridades, têm o seu dia a dia para seguir. A gente vai falar um pouquinho mais para isso, acho que aqui na 3, na 4, a gente vai estar comentando um pouquinho mais. Mas é isso aí mesmo, você tem total razão sobre o que você está falando. Então, voltando, né, tem até um estudo lá na Inglaterra, né, que fala sobre causas e fracassos dos projetos, né? Então, eles dizem que 68%, olha o número é absurdo. E se a gente parar um pouco para pensar, eu não sei se o número nosso aqui é isso, mas a gente ouve muito mais dizer que o projeto não deu certo do que o projeto deu certo dentro de uma empresa. Ele falhou, troca-se a coordenação do projeto, muda-se o projeto, acaba o projeto morrendo. Então, existe uma estatística que 68% dos projetos falham, tá? E falham justamente por causas que você apontou, Ulisses. São causas que estão ligadas aí, né? Não está rodando aqui, por quê? Deixa eu tentar compartilhar de novo, deu algum pau aqui. Tem algum probleminha aqui que não está andando. Aqui, agora fala. Então, né? Ficam sempre as perguntas, né, que eu faço, né? Por que os projetos falham? Né? Por que eles não acontecem? Será que uma empresa está sempre pensando que vai fazer um projeto para falhar? Mas por que elas deixam muitos projetos falharem? Tem as duas perguntas que eu faço, e isso eu queria puxar com vocês um pouco a discussão em cima disso, né? Por que as empresas deixam que os seus projetos continuem falhando? Alguém consegue trocar uma ideia comigo sobre isso? O Ulisses já falou alguma coisa, mas tem mais algumas coisas aí no meio. Qual a percepção que vocês têm disso, para a questão das falhas? Eu acho que a boa parte das falhas é por falta de comunicação. Eu acho que talvez seja a maior índice de falha dos projetos sejam por falta de comunicação de ambas as partes, seja da direção, seja de quem tá sendo coordenado, seja do coordenador e por aí vai. Sim, isso realmente faz parte. Quando a gente não tem aí uma boa comunicação, quando a gente pega lá o manual do PMBOK, um dos pontos que ele toca é a comunicação do projeto. Se o projeto não for bem comunicado, e você não estabelecer uma relação de comunicação
entre todos os envolvidos, é o que eles chamam lá de stakeholders do projeto, ele não vai funcionar. Realmente ele não funciona, né? Alguém mais alguma coisa gostaria de estar comentando nesse ponto aqui para a gente estar continuando, né? Meu nome é Renato. Acho que há erro, equívoco na distribuição das funções e no monitoramento das entregas ou das atividades. Então nós estamos falando do processo de gestão, lá na frente, controle, né? Sim. De indicadores, né? Que nós falamos lá no início, né? Realmente a falta de gestão, a falta de controle das entregas, a determinação clara de quem faz o quê, realmente interfere bastante no projeto, né? Eu relacionei aqui algumas causas para vocês, tá? Que estão ligadas. Primeiro, o planejamento... Adriano. Oi, pode falar. Adriano, só uma questão, que eu não sou tanto dessa área de executivos, até de forma empírica, eu vejo que projetos não dão certo, muitas vezes por causa de corporativismo. Às vezes a empresa é uma empresa familiar, tem que colocar esse ou aquele parente para trabalhar, ou essa escolha profissional da condução do projeto, ela pode não ser a adequada. É um comentário que eu queria fazer. Com certeza, Maria Célia. Tá? Você não ter pessoas preparadas para executar a função, pessoas que não têm capacidade de gestão, às vezes para você conduzir um projeto, você não precisa ser o expert naquele assunto, mas você tem que ter uma capacidade de gestão muito bem desenvolvida. É lógico, se você conhecer o assunto, muito melhor, mas não necessariamente. O que acontece em algumas empresas, principalmente empresas menores, a gente vê isso. A influência muito forte de fulano ou beltrano que tem que conduzir, porque precisa de uma atividade dentro da empresa, acho que é um pouco isso que você está falando, né? E aí essa pessoa realmente não está preparada para poder executar. E ela vai tender a levar muitas vezes para o gosto dela, para aquilo que ela quer fazer de projeto, e não naquilo que necessariamente tem que ser feito. Essa é uma situação que pode acontecer, que eu já vi acontecer isso também em empresas menores. Em empresas maiores, você tem outro problema ligado ao corporativismo, muitas vezes o aspecto político envolvido da pessoa que está coordenando o projeto também tem isso, né? Mas realmente é um problema sério quando você não tem as pessoas adequadas para fazer a condução, para fazer a gestão do projeto, quando a gente fala gestão inteligente do projeto. Ok. Bom, então eu procurei relacionar para vocês, depois não sei se vocês vão ter acesso a esse material, mas alguns pontos interessantes que a gente tem que trabalhar quando a gente vai fazer a gestão. Primeiro é planejamento, tá? O projeto ele tem que ser planejado, não é assim, não, vamos fazer um projeto amanhã porque eu quero trocar todo o sistema de diagnóstico dos médicos que estão na linha de frente, né? Tá, ok, vamos trocar, mas vai fazer como? Não, vamos chamar a empresa tal, ele tem aqui, ele tem um determinado software, a gente vai avaliar software, e veja que eu estou falando para vocês, é um negócio meio caótico, né? Não tem uma boa organização. Então, a gente tem que planejar como é que vai fazer isso. Eu tenho que planejar desde a pesquisa dos fornecedores que vão me fornecer o sistema até a atuação lá na frente do médico com determinado sistema. Então, eu tenho que verificar tudo isso. Aí existem técnicas, tá? A gente pode falar em PDCA, existem outras aí para serem feitas, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas senão vai ficar meio aula esse negócio, né? A ideia não é essa. É simplesmente lembrar que planejamento inadequado é uma causa de fracasso do projeto. A definição do projeto, às vezes o projeto é mal definido. Vamos pegar esse exemplo da área médica, em que você, não, eu quero colocar um sistema para o médico colocar seu diagnóstico lá na frente. Tá, então a definição do projeto, sistema diagnóstico médico. Tá. Bom, o que esse projeto vai conter lá dentro? Quem realmente são os médicos? São os médicos de pronto atendimento? São os médicos que vão fazer medicina diagnóstica?
né? Então, eu preciso de mais definições. Tem que ser implantado em quanto tempo? Qual a expectativa? Qual a expectativa do custo que eu tenho para esse projeto, né? O que eu quero lá na frente obter com o projeto? Então, se isso não é claro, cada um vai fazer o projeto, ou o gestor desse projeto vai fazer de acordo com o entendimento dele, não com o entendimento que a organização realmente precisa, né? Isso significa ter que definir um escopo bem detalhado do projeto, onde nós vamos detalhar ao máximo todas as necessidades do projeto. Está falando um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Muitas vezes, a alteração das especificações. Quantas vezes você começa desenvolvendo um projeto e lá no meio alguém resolve mudar o projeto, né? No momento, eu tinha comentado isso com vocês antes, no momento que existe alguma alteração nesse projeto, esse projeto tem que ser paralisado e redimensionado, porque senão a nossa expectativa de desempenho lá na frente, ela vai embora, a gente não vai conseguir atingir, tá? E isso, aí quem trabalha com consultoria, o Raimundo deve sentir muito isso, a Rosângela, eu sinto, você está no meio do projeto, o cara começa a te pedir um monte de coisa nova, começa a pedir uma série de inserções no projeto. E aí, realmente, o teu projeto fracassa, não pelo que você fez a mais para ele, tá? Mas pelo que você não conseguiu cumprir, porque você fez alguma coisa a mais que não estava previsto inicialmente no projeto. Então, esse é um ponto que tem que se tomar muito cuidado quando vocês forem gerir processos, é controlar essas alterações. As alterações matam qualquer projeto. Acho que o segundo item mais importante, primeiro é a definição do escopo do projeto, segundo, a alteração de especificação do projeto. Eu não estou dizendo com isso que o projeto não pode mudar, gente, ele pode mudar. Não tem problema, só que ele tem que estar documentada essa mudança. Eu vivi um projeto uma vez, que eu iniciei o projeto fazendo determinadas coisas, chegou lá no meio, o dono da empresa começou a me pedir algumas alterações, a gente sentava e negociava isso de uma forma verbal, que ia ser feito. E, consequentemente, cada coisa que eu colocava no projeto nova, que eu atendia à necessidade dele, a minha dimensão de tempo estava sendo alterada. E quando ela era alterada, lá na frente, ele foi me cobrar: Adriano, o teu projeto está atrasado, o que você está fazendo comigo? Pô, mas você me pediu uma série de coisas. Não, mas o tempo para fazer era esse. Então, isso foi muito no início da minha carreira, e que eu não pensava em controlar essas alterações. Então, se tiver alteração, pode mudar a especificação? Pode, mas renegocie prazo, renegocie as dimensões do processo, do projeto, que elas vão ser alteradas, tá? Muitas vezes, inexperiência de gestores, aí cai um pouco do que a Maria Célia falou para a gente, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas, não conseguem gerir o processo da maneira correta, né? Falhas de gestão, né? Depois, cronogramas, expectativas irreais, tá? Vocês vão ver muitas situações, vocês vão colocar: eu preciso de 3 meses para fazer, 4 meses, 5 meses, um ano, não importa o tempo, alguém vai fazer, é muito tempo. E vai te forçar, tá, a você diminuir o tempo do projeto. Tá? Então, quando você, no futuro aí, for determinar tempos, procura determinar tempos que realmente são factíveis de ser acontecidos, tem um bom embasamento para defender o tempo, porque senão vão sempre lhe forçar a diminuir, fazer menos tempo do que precisa. Porque o pessoal entende, tempo, time is money, né? Eu estou demorando mais tempo, estou gastando mais dinheiro do que precisa, nem sempre é assim. Às vezes, tentar fazer em menos tempo, você vai gastar mais dinheiro. Volto ao exemplo da obra que você vai fazer em casa. Chega, você contrata aí o pedreiro para fazer a tua obra em 1 mês e você quer em 15 dias. Ele vai falar: eu faço, doutor, mas tem que colocar mais 3 pedreiros comigo. Vai custar mais caro. Então, a gente precisa ter sempre esse domínio dessas dimensões, saber os impactos de toda vez que eu mexo em alguma dimensão, e principalmente dimensão tempo, eu vou ter impacto significativo em custo e vou ter impacto significativo na qualidade. E aí entra o que o Luiz estava dizendo, que já é a dica para os próximos slides, né? Que é a questão do suporte e envolvimento da alta gestão. Se não houver esse suporte, esse envolvimento, o teu projeto também não anda. Ou seja, ele tem que ser top-down, é função da alta gestão da empresa, tá? Explicar direitinho por que
que o projeto vai acontecer, qual a necessidade para a empresa, o que ele espera de cada área. Se isso não houver, nós vamos cair no exemplo um pouco chulo que eu disse, mas o rabo vai ter que sacudir cachorro, tá? E eu nunca vi isso. Tá? Então, o teu projeto não vai para frente. Ou seja, tem que vir de cima mesmo. Né? O quê? E a falta de envolvimento do teu cliente. Tá? Muitas vezes o teu cliente ele não se envolve com o projeto, ele te contrata achando que você é a pessoa que pode resolver todos os problemas dele. Mas nem sempre vai ser assim. Tá? Se ele não se envolver, se não der a parcela dele dentro do projeto, a contribuição dele, estar presente, procurar entender as dificuldades que estão acontecendo e muitas vezes lhe ajudar na condução do projeto, esse projeto também ele vai fracassar. Então, essas são as dicas que a gente tem para fracassos de projeto e que a gente tem que estar sempre muito antenado. A gente tendo um bom controle sobre essas causas, realmente a chance do projeto falhar vai ser muito menor, tá? E a tua reputação, né, o teu retorno para a empresa vai ser maior e a empresa, economicamente, também vai ter um retorno muito maior com a execução do projeto. Tá? A quarta dica vai também no que vocês já vinham falando, né, que era a relação às expectativas. Né? E aí eu ponho essa charge para vocês, porque eu gosto muito dela. Assim, eu espero que esse ano seja melhor que o ano anterior. Essa é a expectativa de uma pessoa. Né? Qual a expectativa do ano aí que vai nascer? Que as pessoas sejam melhores. Ou seja, existe um total desalinhamento de expectativa. O que é ser melhor que o ano anterior? Eu ganhar mais dinheiro? É ter uma qualidade de vida melhor? É comprar um carro novo, uma casa? É ter um emprego novo? Essa é a minha expectativa. Qual é a expectativa do ano? Que as pessoas sejam melhores, ou seja, que as pessoas sejam mais humanas. Né? Então, se eu vou desenvolver um processo com essa cara, provavelmente eu não vou atender o meu cliente, que é o ano 2020. Tá? Então, a gente tem que buscar sempre esse alinhamento de expectativas. É o seguinte, é dizer, o que eu vou fazer para você, enquanto condutor do projeto, tá? Versus o que você está esperando de mim. Né? O que você espera que eu faça? Muitos projetos fracassam aí. Por isso que eu queria um ponto à parte, uma dica à parte. Alinhar expectativas. Quantas vezes nós já começamos, vocês já devem ter vivido isso, provavelmente, e chega lá no meio do projeto, uma determinada parte do projeto, o cara fala, porra, mas não era isso que eu queria. Já aconteceu com vocês isso alguma vez? Eu já vivi algumas experiências dessas. E já vi amigos meus vivendo isso. Porque a gente não parou e não conversou antes. Não alinhou. É a historinha do ano lá. Um quer um ano melhor, outro quer pessoas melhores. São duas coisas totalmente diferentes. O meu cliente queria que eu entregasse para ele um projeto que tivesse um determinado desempenho, tivesse uma determinada característica. Ou seja, que eu tivesse conseguido colocar um produto em produção em 2 meses. E a minha expectativa, o que eu ia fazer era colocar em 3 meses. Chega lá com 2 meses, ele fala, você não me entregou o produto. E aí, teu projeto ficou bombardeado. Você ficou mal na fita, porque você não alinhou com ele. Você não sabia em quanto tempo ele queria. E ele também não te falou, que para ele era tão óbvio, era tão simples. Eu não posso demorar mais que 2 meses, mais que 2 meses é inadmissível que um projeto demore para colocar um produto em produção. Mas você sabia disso? Em algum momento ele contou isso para você? Então, gente, fundamental dentro do projeto, dentro do modelo de gestão do projeto, é entender quem te contrata, o que quer exatamente de vocês. As pessoas, por incrível que pareça, não falam tudo.
Raimundo, já viveu isso aí alguma vez? Eu acho que é provável que em algum momento já tenha passado por isso. Principalmente no início, né? Quando a gente começava a consultoria, que a gente não tinha muita ideia, né? Isso acontece bastante, gente. Então, façam sempre esse alinhamento dessas expectativas. Procurem saber muito o que o teu contratante quer de você, tá? De que maneira ele quer. E aí diga para ele, ó, disto que você quer, eu posso fazer isso. Eu não consigo te atender 100%. Oi? Queria só dar uma contribuição em relação às expectativas do cliente em relação a nós consultores, linkando com comunicação. Quando eu falei assim da minha angústia de hoje, dos vários níveis de pessoas com as quais estamos lidando, isso está dentro do escopo dos paradigmas do cliente. Então, assim, Sim. Umas coisas que são muito óbvias para eles não são para nós, que não estamos mergulhados com profundidade naquele produto ou naquela expectativa que ele quer. Então, eu acho que assim, uma das habilidades que a gente precisa ter muito aguçada é justamente perceber a comunicação do cliente nas entrelinhas, porque algumas coisas que são óbvias para ele não são para nós, e vice-versa. Então, eu acho que essa questão está mais alinhado a perceber exatamente quais são as necessidades dentro do paradigma do cliente. Era isso. Isso realmente é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que ter, é conseguir ter essa percepção. Porque muitas vezes o nosso cliente, ele não é claro para a gente. Porque o que você falou é verdade, Rosângela. Para ele, coisas são óbvias, né? Só que ele vive o dia a dia, nós não. E se a gente não consegue fazer esse bom alinhamento, a gente entender o que ele quer, depois eu vou falar para vocês algumas técnicas, muito rápido, mas se vocês já conseguirem usar o que eu estou falando aqui, já vai ajudar bastante. Tá? Se a gente não consegue isso, esse teu projeto vai enfrentar muitas dificuldades. Tá? Ter a percepção não é fácil, porque nós não conhecemos o negócio do nosso cliente. Como muitas vezes dentro da empresa nós não conhecemos o negócio da outra área. Lembra que dentro da empresa nós temos uma relação de cliente interno, né? Uma área é cliente da outra, né? E quando nós vamos desenvolver esses projetos, a gente precisa ter a sensibilidade da outra área, mas nem sempre a gente consegue ter. Porque entra a questão da expertise na área, a vivência, o dia a dia, né, do cara que está fazendo, que a gente não tem. Mas nós vamos ter que desenvolver. Então, é fundamental buscar esse alinhamento. Eu percebo que todas as vezes que eu consigo alinhar bem isso, tá, os meus problemas de projeto são pequenininhos. Toda vez que eu não consigo bom alinhamento... Acho que deu alguma coisa. Toda vez que eu não consigo esse bom alinhamento, o meu projeto fica mais difícil de ser feito. Quer dizer, a resposta, a satisfação lá no final, ela fica um pouco prejudicada, né? E aí eu defino para vocês, a ideia é que a satisfação do cliente com relação ao nosso projeto, quer seja interno ou externo, eu sempre vou falar em cliente para vocês, está muito ligado a resultado e expectativa, é a soma. Tá? É a soma daquilo que você entregou para ele. Tá? Você prometeu fazer um projeto com determinadas características e se isso atendeu a expectativa dele. Quando a gente consegue juntar essas duas coisas, resultados mais expectativa, a gente tem a satisfação total do projeto. Tá? As expectativas dele são tempo, custo e qualidade alinhadas. E o que você vai entregar? Tempo e custo e qualidade combinados. Juntando essas duas coisas, a satisfação do projeto ela é 100%. Quando falhar alguma coisa disso aí, a satisfação vai acabar caindo. E aí a gente pode cair no slide, na dica 3 que eu falei para vocês, como diz os ingleses, 68% dos projetos acabam fracassando justamente porque
resultado, expectativas não caminharam juntos. Então, a satisfação foi muito baixa.